Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Seminário Internacional de Estudos Globais e agora nas vésperas de Natal em que estamos, é com muito gosto que damos as boas-vindas para fazer a conferência de fim de ano de 2022 nestes ciclos de seminários ao Sr. Dr. José Manuel Garcia, que é grande especialista no período dos descobrimentos e no rei Dom Manuel, também era o rei natalício, de alguma maneira, foi também Emanuel, portanto, rei Emanuelis, como se designava em latim, e uma das designações do menino Jesus era Emanuel, Deus conosco, que é o que significa. É muito interessante também esta relação com o Natal. Ora bem, o Dr. José Manuel Garcia é um grande historiador português, que tem uma vasta obra publicada, fundada em fontes originais inéditas, e que nos dá a honra de estar cá para falar de um tema da época da protoglobalização, em que Portugal e os reis portugueses e os navegadores portugueses foram protagonistas de há 600 anos e de há 500 anos esta parte, na construção do mundo global que hoje temos em pleno desenvolvimento, com as suas potencialidades, os seus limites, os seus desafios, os seus problemas, mas também com o que ele augura de bom para a humanidade. E, portanto, é para dar as boas-vindas ao Sr. Dr. José Manuel Garcia à Universidade Aberta, agradecer muito a sua disponibilidade. E agora passo a palavra ao meu colega, o Dr. Paulo Drummond Braga, do Centro de Estudos Globais, que vai coordenar esta sessão e que vai inaugurar também muito em breve um ciclo de conferências, e que esta também é o pronúncio das histórias globais portuguesas. Tenha à bondade. Muito obrigado, boa tarde também a todos. Tenho muito gosto em estar aqui e em apresentar o Dr. José Manuel Garcia, que, como já foi dito pelo meu colega José Eduardo Franco, é um grande especialista dos descobrimentos portugueses, é doutor em História pela Universidade do Porto, investigador do Gabinete de Estudos Oliciponenses e autor de uma bibliografia bastante vasta sobre assuntos muito diversificados da história dos descobrimentos e da expansão portuguesa. Eu posso salientar alguns títulos mais recentes, nomeadamente um livro sobre Fernão de Magalhães, uma biografia também do Afonso de Albuquerque. Tem outros trabalhos mais antigos que talvez já não sejam tão conhecidos hoje, mas que eu muitas vezes consultei, nomeadamente as reedições que fez dos livros da professora Virginia Rao nos já longínquos anos 80, e devo dizer que foi algo muito positivo essas reedições, porque permitiu o acesso aos historiadores da obra de alguém que, apesar de poder estar ultrapassado em muitos aspectos, ainda é uma referência na nossa historiografia. Tenho então muito gosto em dar a palavra ao Dr. José Manuel Garcia, que nos vai falar então, como disse o meu colega José Eduardo Franco, sobre Dom Manuel I, o primeiro rei com poder à escala global ou à escala mundial. Tenho então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado por esta apresentação amiga de duas personalidades eminentes que me convidaram a poder participar num projeto de história global que é tão importante para a atualidade. Portanto, dispensando a continuação dos agradecimentos a esses meus amigos, sem os quais não estaria aqui e poderei, desta forma, tentar contribuir para uma ação que tão bonita é para mostrar o contributo da história, sobretudo portuguesa, para essa história global tão importante. Na sequência de outros trabalhos, alguns dos quais o Dr. Paulo já falou, eu vou só evocar dois, um deles
que é menos conhecido atualmente, que foi feito já em 2009, que é uma pequena biografia de Dom Manuel I, uma série dos reis de Portugal, que eu queria desenvolver, mas que depois não consegui, porque é tanta a matéria sobre sobre o Dom Manuel I que não consegui desenvolver. No entanto, o essencial de alguns tópicos deste rei tão importante para a história, não apenas de Portugal, mas do mundo, que eu insisto sempre nesse ponto, e agora acabou de sair também, e permitam-me anunciar, porque não tem fins comerciais, através da Colibri e da Academia Portuguesa da História, uma obra que faltava, e que é muito importante para o conhecimento da vida do rei Dom Manuel I, que é os itinerários do rei Dom Manuel I, que acabou de sair agora no dia 7 de dezembro, e que foi um esforço que eu realizei com o Dr. Joaquim Cadeias Silva, no sentido de mostrar como foi a vida de um rei tão importante para a história da humanidade, como disse há pouco. Portanto, eu vou utilizar um discurso baseado fundamentalmente nas imagens, porque a riqueza temática é tão vasta que consigo ilustrá-la muito bem, recorrendo a uma iconografia riquíssima que felizmente existe para este período manuelino. E começaria por chamar a atenção muito brevemente sobre o Dom Manuel I, que é um rei que particularmente ilustra algo que atualmente há uma tendência para referenciar, que é uma história entre o local e o global, porque de facto tenho a impressão que não deve haver nenhum rei que possa exemplificar de uma forma tão admirável as suas preocupações, desde o pequeno poder local até ao poder mais mundial que poderia existir há 500 anos atrás. Portanto, eu chamo só a atenção de um pequeno pormenor técnico e historiográfico relativamente ao Dom Manuel, que nasceu em Alcochete em 1 de junho de 1495 e não, como erradamente Damião de Góis escreveu, 31 de maio de 1495, é um erro difícil de repetir, que eu próprio tenho cometido, mas o dia do Corpo de Deus em que o Damião de Góis diz que ele nasceu não foi no dia 31 de maio, mas no dia 1 de junho. Portanto, digamos, é preciso corrigir esse pequeno pormenor, não é fácil. E depois, digamos, este rei tem várias particularidades historiográficas, como seja o facto de ter reinado 26 anos, depois de ter esperado pelo poder 26 anos, até o dia 27 de outubro de 1495, seguindo 2 dias depois da morte do seu primo e antecessor, Dom João II. E, portanto, foi um rei que, desde logo, ele começou a governar e teve a preocupação, desde logo, de tomar 2 iniciativas que foram decisivas para o seu reinado e para a história do seu tempo. Uma teve repercussões no plano interno e consistiu na realização de reformas dos velhos forais portugueses, e a partir daí reformou-se imensas coisas, desde os pesos e medidas, reformas da moeda, reforma dos regimentos que o país tinha, de leitura nova, das ordenações. Portanto, houve um conjunto vastíssimo de medidas que tiveram de ser tomadas, articuladas com os forais portugueses. E a outra medida que vai desencadear o tal processo que eu classifico de mundialização, que está na origem remota da globalização ou de uma proto-globalização, que é de facto a grande viagem de Vasco da Gama, que inicia uma nova era, como dizia o Toynbee, e muito bem, uma nova era das relações entre a Europa e a Ásia. Portanto, modificou a história do mundo completamente. Portanto, podemos dizer que quando ele está quase a morrer, portanto, ele morre em 1521, fez agora 500 anos, ele, graças a esta iniciativa, todas as povoações do país, quase 600 povoações no país, tinham forais novos, e no plano externo ele tinha embaixadores
que estavam quer na China, quer no reino do Preste João na Etiópia. Portanto, vem-se ver como era um rei que tinha preocupações com as mais pequenas aldeias do país e com que iam as suas preocupações iam desde o Brasil até à China, passando pela América do Sul, pela Terra Nova, por toda a África e todo o Oriente. Eu começo por evocar esta figura em alguns tópicos iconográficos, porque é sempre bom visualizar este homem, que eu estou aqui, a tentar mostrar na sua grande valência universal e universalista, porque ele começou logo a ser representado precisamente em 1500 por esta imagem um pouco simbólica e um pouco artificial, mas que é muito curiosa e pouco conhecida, que foi feita em 1500 e que lhe foi oferecida por Filipe de Borgonha em 1500, quando o Dom Manuel casou com Dona Maria, precisamente em Alcácer do Sal em 1500, depois do falecimento da sua primeira esposa, Dona Isabel de Parto, em Saragoça, em 24 de agosto de 1498. Portanto, esta imagem que está tem Viena da Áustria, que é um belíssimo livro de música que o Dom Manuel era muito ele adorava música, e esta música de facto está ilustrada com a esfera armilar, com a sua imagem, e depois as imagens do rei Dom Manuel sucedem-se como nunca antes tinha acontecido. Poucos são os reis anteriores que têm tantas imagens, ainda não são retratos da qualidade dos que vão aparecer depois com o seu filho Dom João III, mas mesmo assim são já preocupações de representar o rei o melhor possível pelos artistas do seu tempo, alguns dos quais com grande nível. E note-se que isto só por uma questão da figuração e para termos presente a imagem do rei de que estamos a falar, e ao contrário do que muitas vezes aparece na iconografia que ilustra o rei Dom Manuel, o rei Dom Manuel nunca teve barba. Portanto, todas as imagens mostram que ele não tinha barba, e porque não estava na época na moda, essa moda da barba, só o seu filho, Dom João III, e aliás isso pode-se ver com o Carlos V, que Carlos V, quando jovem e nos primeiros tempos do seu governo como Carlos I de Castelo e depois Carlos V imperador, ele não tinha barba, depois é que passou a ter barba. Portanto, digamos que essa noção de que é importante e que nós vemos precisamente na melhor iconografia, porque há muita iconografia que é completamente inventada, esta é a iconografia da época, nomeadamente esta que é uma das primeiras imagens, depois daquela de 1500, que aparece no Mosteiro da Batalha, no vitral 1514, em que ele está com a Dona Maria e com alguns dos seus filhos, e depois no Fons Vitae, que está na Misericórdia do Porto, cerca de 1517, que também com toda a sua família, 1517, do ano da morte da sua mulher, Dona Maria, que estão ambos retratados por Nicolau de Chantrenne no portal axial do Mosteiro dos Jerónimos, onde ele se fez representar ao natural, como diz Damião de Góis, pelo grande escultor Nicolau de Chantrenne. Portanto, estas duas imagens que nos permitem visualizar como era o rei num tempo áureo, embora um pouco já avançado no seu reinado, cerca de 1514, 1517, mostra bem como é que esta figura quis surgir para sempre. Ele, várias vezes, na leitura nova, nas ordenações, nos forais, ele diz que aqueles documentos eram para sempre. Ele tinha essa ambição, e podemos dizer que quem vê no Mosteiro dos Jerónimos a sua imagem, podemos bem dizer que ele está ali e que nós passamos por ele e está ali para sempre. Eu também chamo a atenção para uma imagem do Dom Manuel que praticamente não é referenciada por ninguém, a não ser pelo Dr. Rafael Moreira, que me chamou a atenção para esta imagem e que eu pessoalmente penso, de facto, que é também um retrato tão verdadeiro como aquele que está no portal dos Jerónimos, que é uma escultura que está no claustro, no
que é talvez o mais belo claustro da história da arquitetura, o claustro do Mosteiro dos Jerónimos, que tem esta figura do Dom Manuel, que teria sido, segundo o que diz Rafael Moreira, e eu acredito que sim, teria sido feita de acordo com uma máscara mortuária, tal como aconteceu, por exemplo, com Lourenço de Médicis em Florença. Ele ter-se feito retratar, ou alguém teria-lhe tirado uma máscara mortuária e depois passou para esta imagem do claustro dos Jerónimos. Portanto, de modo que esta imagem, o Rafael Moreira já tinha publicado esta informação, mas praticamente ninguém utilizou, e eu penso que é natural, que é verdadeira, porque não vejo outra alternativa senão a de que seja uma representação de facto do rei, tal como aqui ele fez representar ainda vivo na entrada do Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, era um rei que realmente muito preocupado com a iluminura, com as crónicas. Ele era um amante da história, e das 3 crónicas de Dom Duarte, Dom Afonso V, Dom João II, ele está sempre representado com o Rui de Pina a oferecer-lhe também essas crónicas. Portanto, as duas das grandes obras do rei Dom Manuel, a Leitura Nova e as Ordenações Manuelinas, na edição de 1514, têm uma gravuras e outras iluminuras, e uma iluminura que é, digamos assim, a abertura da Leitura Nova, que eu penso que é de 1504, foi quando começou a ser feita a Leitura Nova, e que ele se teria feito representar, e há bastantes indicações de que esta imagem do Dom Manuel neste frontispício da Leitura Nova era realmente o início da abertura da realização desta obra em 1504 e não em 1521, na altura em que ele morreu. Portanto, há estudos que mostram que esta imagem poderá representar-se precisamente quando ele tinha nessa época de 1504, quando mandou fazer essa grande realização da Leitura Nova. E, portanto, a paixão do Dom Manuel pela iluminura, pela arte, no conjunto, desde a arquitetura, à pintura, à iluminura, reflete-se em 2 das obras mais admiráveis para mim, além da Leitura Nova, que são 2 crónicas que ele mandou fazer ao seu grande ideólogo Duarte Galvão, a crónica do Afonso Henriques, de que existem exemplares que ele mandou fazer, penso eu, cerca de 1520, 21, precisamente na altura em que ele estava, que ele foi inaugurar em 1520 os grandes túmulos do rei Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e fez lá representar a imagem da direita com o planisfério, com o mundo todo sob o seu domínio do rei Dom Manuel, com as armas na África e na Ásia, para dizer que o mundo era todo dele, do Dom Manuel, de Portugal, com as armas do rei de Portugal. E também que esse mundo, ao fim e ao cabo, era dirigido a partir de Lisboa, a grande cidade que para ele era o centro do mundo, e de facto estas belíssimas iluminuras representam todo um discurso de poder e de representação de geografia que ia desde Lisboa até o resto do mundo. Portanto, as imagens de Lisboa sucedem-se, quer na primeira parte da crónica do João I, à esquerda, que é uma das crónicas mais antigas das que o Dom Manuel mandou fazer, quer depois as que estão na genealogia do infante Dom Fernando, seu filho, que também representa Lisboa de uma forma admirável. E tudo isto são exemplos de arte que se encontram no medalhão de La Róbia, nos azulejos que foram destinados a Sintra, com a sua divisa, a esfera armilar, e portanto esta noção que eu procuro dar de um início de globalização no reinado de Dom Manuel, para mim tem um significado muito concreto, porque eu costumo dizer sempre, e eu gosto de repetir as ideias de força que para mim são muito simbólicas, é que Lisboa, que até ao tempo de Dom Manuel era relativamente uma cidade relativamente periférica na Europa, a partir do seu reinado deixou de ser periférica,
passou a ser o centro do mundo, tão simples como isso, porque se uma pessoa queria ir de Lisboa para o Brasil, ou para a América do Sul, ou para qualquer ponto da África, ou qualquer ponto da Ásia, até à China, só o podia fazer a partir de Lisboa. Evidentemente que poderia haver alguns viajantes que andavam pelo meio do Oriente, isoladamente, mas, de qualquer maneira, em termos de circuitos de relacionamento, só a partir de Lisboa é que é possível esta mundialização. E isso, de facto, aparece, e por isso ele manda fazer na foz do Rio Tejo, que está entre o Rio Tejo, o Mar da Palha e o Mar Atlântico, o Oceano Atlântico, com a Torre de Belém a defender o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém construída a partir de 1514, e o Mosteiro dos Jerónimos construídos a partir de 1501, 1502, nessa praia do Restelo. E, portanto, estes são os símbolos, digamos, que ele quis, marcantes para a história da arte e da história do mundo, que estão como uma ligação do mundo a Lisboa. E, portanto, estas imagens são particularmente relevantes, nomeadamente esta primeira crónica de Dom João I, que mostra o palácio que ele mandou construir junto do Paço da Ribeira, que era onde ele centrava o seu poder, não como alguns, e é uma questão que talvez esteja aberta, como se tem dito, e eu próprio tenho admitido, a partir de 1505 o Paço da Ribeira, mas mais provavelmente a partir de 1511, quando ele regressou a Lisboa em 1511, depois de ter se retirado em 1505, por causa da peste que o obrigou a andar por vários pontos do país, até que, deixando-o em outubro de 1505, ele regressa em fevereiro de 1511, e é a partir daí que ele se começa a instalar e as obras começam a estar prontas no famoso e grande Paço da Ribeira. Antes disso ele teve também no Paço de Santos, no sítio de Santos o Velho, e este palácio que está aqui, que ele depois vai transformar cerca de 1520, mas teria sido assim entre 1511 e 1520, e é um poder político que está num primeiro andar assente sobre a Casa da Índia, Casa da Mina, os armazéns, a Grande Armaria, portanto tudo está no resto de chão, na zona que vai desde a Câmara Municipal de Lisboa até a Rua do Ouro, portanto, e entre a Rua do Arsenal e a Rua do Comércio, portanto este centro de poder político, económico, jurídico, é decisivo para compreendermos todo o mundo do Dom Manuel, que está representado também nesta belíssima gravura publicada em 1572, mas que deverá ser de cerca de 1517, de acordo com um desenho mais antigo, uma das maiores cidades do mundo nessa altura, ou pelo menos da Europa, com cerca de 60 mil habitantes, e que está representada naquela imagem de 1520, numa crónica de Duarte Galvão, do Dom Afonso Henriques. Portanto, este é o grande símbolo que se tornou um símbolo dos descobrimentos, não para comemorar a viagem do Vasco da Gama, mas porque está ligada, porque quando o Vasco da Gama começa a sua viagem em 1429, ainda estava lá a ermida de Santa Maria do Restelo do Infante Dom Henrique, e ele depois vai substituir essa ermida por o grandioso Mosteiro dos Jerónimos, que ele decidiu fazer logo também no início do seu reinado, embora as obras só tenham começado entre 1501 e 1502. E, portanto, o Vasco da Gama, quando parte para a sua grande viagem, ele ainda foi adorar a Nossa Senhora, que atualmente está na Igreja da Conceição Velha, e que, enfim, era uma herança do Infante Dom Henrique, que ele muito adorava como seu iniciador de todo este processo. Portanto, Vasco da Gama, com a sua armada, vão começar através de uma viagem admirável que dura 2 anos, uma viagem de ida e volta para conhecer o caminho marítimo para a Índia, que vai revolucionar não só a história da Europa e do mundo, mas é marcante, é o ponto marcante, a chegada a Calicut em 1498 de Vasco da Gama, mostra como ele vai considerar de facto esse acontecimento iminente no seu reinado, e é precisamente a partir do regresso de Nicolau Coelho, passado algum tempo do regresso de Nicolau Coelho, 2 anos depois da viagem ter iniciado, que ele vai adotar uma titulatura nova a partir do dia 26 de agosto
de 1499, uma data que nem sempre é devidamente referenciada, mas que ele adotou, porque há documentos anteriores a este dia que ele ainda não tem esta titulatura, e só a partir deste dia, tanto quanto se sabe, e ele não escolheu uma pessoa qualquer para lhe dizer que ele agora era e Dom Manuel, por graça a Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Caída Além-Mar em África, senhor da Guiné, como tinha dito já o Dom João II, mas sim também e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia e da Índia. Portanto, isto está expresso aí na titulatura que está na leitura nova, que eu penso que data de cerca de 1504, em que está lá tudo dito, e ele a partir dali dizia sempre, oficialmente, quando mandava uma carta oficial, era sempre esta titulatura imensa, que é muito simbólica. E essa carta foi dirigida, esse documento em que ele pela primeira vez utiliza essa sua famosa titulatura que registra bem a ambição de poder económico e político que ele tinha, ao seu primo direito, o imperador Maximiliano. Portanto, ele era, o Maximiliano era filho da dona Leonor, que era irmã de Dom Afonso V e de Dom Fernando, o pai de Dom Manuel, e portanto era primo direito. Aliás, diga-se de passagem que o Maximiliano, quando o Dom João II morreu, ainda ambicionou ser rei de Portugal, por causa de ser filho da dona Leonor. Mas, enfim, as condições não permitiam, e foi de facto o Dom Manuel que, obviamente, foi o sucessor do Reino de Portugal. Mas Maximiliano teve sempre relações muito próximas do rei Dom Manuel, aliás, como anteriormente já com Dom João II, e, no entanto, no caso do Dom Manuel, o primeiro documento que se conhece da relação do Dom Manuel com o Maximiliano é precisamente esta carta em que ele anuncia. Esta carta tem Viena da Áustria, que eu publiquei já há alguns anos atrás e numa tradução, que permite conhecer exatamente quando é que ele adota um título tão fundamental para a sua história. E que reflete, não literalmente, a ideia de que ele queria ser imperador, mas há pessoas da sua época, logo a seguir ao descobrimento do caminho marítimo para a Índia, que começam a achar que ele deveria ser proclamado imperador, se não da Europa, porque nessa altura na Europa só havia um imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que era o seu primo Maximiliano, mas que seria um título de imperador do mundo, ou do Oriente, das Índias. Portanto, e é aliás um alemão que é o Valentim Fernandes, que é, aliás, da Morávia, atual República da Chequia atualmente, mas que na altura estava ligado à Alemanha, e que ele se dizia mesmo que era Valentim Fernandes Morávia ou Valentim Fernandes Alemão, que ele, em 1502, na sua famosa tradução do Marco Paulo, publicada nesse ano para os homens que iam embarcar na armada da segunda viagem de Vasco da Gama à Índia, em 1502, que ele espera, diz ele que espera que ainda se declare imperador, tal como o seu primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, quando chega à Índia em 1505, e depois a seguir ele continua a dizer que espera que ele se vá proclamar imperador das Índias, porque o mundo de cá, da Índia, é muito maior que o de lá, do que a Europa. Portanto, ele achava que ele deveria ser imperador do Oriente, e que, de facto, outro dos grandes homens do tempo de Dom Manuel, o Eduardo Pacheco Pereira, que tinha acabado de regressar triunfal da Índia depois das lutas com o Samorim de Calicut, ele começa a escrever a sua famosa obra, Geral Decito Orbis, e no prólogo dessa obra, das mais admiráveis da cultura portuguesa, ele assume-se que o Dom Manuel é o nosso César Manuel, portanto César, imperador como no tempo dos romanos. Portanto, é um imperador, tal como depois aparece em 1516, numa épica manuelina que está expressa em vários
várias poesias da obra admirável de Garcia de Rezende, o Cancioneiro Geral, que ele compilou, aparecem vários poetas, hoje, enfim, pouco conhecidos, mas muitíssimo interessantes, nomeadamente João Rodrigues de Sá, que, tal como Diogo Velho de Chancelaria, que tem verdadeiros poemas épicos, antecedendo os Lusíadas, que mais tarde irão aparecer, e ele chama a atenção, portanto, ele tem estas passagens, são verdadeiramente admiráveis, da expressão do poder do Dom Manuel, em que ele diz que a esfera, as armas de Portugal, a cruz de Cristo estão espalhadas por todo o mundo, e depois o Diogo Velho da Chancelaria termina uma breve referência em que disse que tão poderoso rei de sceptro imperial. Em 1516, portanto um pouco mais à frente do que tinha acontecido com a Francisco de Almeida, Eduardo Pacheco Pereira, Valentim Fernandes. Em 1516 volta-se a insistir nesta noção do sceptre imperial de Dom Manuel. E o Dom Manuel aparece representado com o sceptre imperial, não por um português, mas por um alemão, que está expresso numa gravura muito conhecida, que é muitíssimo interessante, que é o Dom Manuel como rei dos mares. Aliás, o próprio Gil Vicente, no Alto da Fama, em 1515, não em 1510, como algumas pessoas têm dito, mas 1515, no Alto da Fama, Gil Vicente também diz que o Dom Manuel é o rei dos mares. E depois mesmo embaixadores do Dom Manuel que estão no Pegu, na atual Birmânia, dizem que o Dom Manuel é o rei dos mares. E esta imagem é a imagem do rei dos mares. Portanto, esta gravura com um sceptro imperial, com a coroa imperial, portanto, embora o Dom Manuel não se proclamasse imperador, ele na Europa era quase tido, de facto, na realidade, na prática, como um imperador. E estas armas, feitas por Martin Weissmuller, portanto o Waldseemüller, Martin Waldseemüller, estas armas, curiosamente feitas, enfim, na Alemanha, estas armas ainda são antes do Dom João II, devem ter ido a este registro das armas do rei de Portugal, no tempo da Dona Leonor, quando foi do casamento da Dona Leonor com o imperador alemão, e ficaram por lá. Não tem a atualização que o Dom João II fez em 1485 com os escudetos laterais para baixo, ainda estão para o lado. Eu acho isto engraçado porque, aliás, há outras gravuras publicadas na Alemanha em que as armas portuguesas não estão atualizadas de acordo com o modelo do Dom João II, que obviamente o Dom Manuel utilizou, mas o que interessa é que são as armas de Portugal, e o nome de que está lá é o do Dom Manuel, ali na entrada do Índico, e este planisfério feito em Estrasburgo por este famoso Martin Waldseemüller, que em 1507 tinha inventado a palavra América, colocada no Brasil, para designar o novo continente, embora ele dê essa homenagem ao Américo Vespúcio erradamente. Ele depois reconheceu que se tinha enganado, que foi Cristóvão Colombo que descobriu a América e não o Américo Vespúcio, que divulgou as suas viagens. Mas, de qualquer maneira, este mapa é um mapa que divulga uma nova forma do mundo, e reparem que ele diz que a carta marítima de navegar das navegações portuguesas. Portanto, este mapa, na realidade, era uma cópia do planisfério de Nicolau Caveri, 1504-1505, está em Paris, feito por um italiano, que copia o modelo de Cantino. Portanto, este mapa é um mapa que segue muito perto, exceto no Brasil, que é mais rigoroso que o mapa de Cantino, mas no essencial este mapa segue o modelo do mapa, o de Cavério segue o mapa, e portanto este mapa começou a ser divulgado na Europa, como veio aqui ainda em 1516, portanto ainda era um modelo mais aperfeiçoado que havia na Europa, ainda era um modelo que datava na realidade 1504, 1505, portanto já estava um bocadinho desatualizado, porque os portugueses estavam muito avançados nessa altura, tal como aliás acontece no início do reinado de Dom Manuel, 1495, curiosamente
curiosamente, ainda a melhor imagem que havia do mundo era a do Henrique dos Martelos, que adaptava mapas portugueses até ao Cabo da Boa Esperança, e depois o resto era ptolomaico, como se vê na famosa Bíblia dos Jerónimos, feita em Florença a partir de 1494, foi oferecida ao rei Dom Manuel ainda como pretendente ao trono, enfim, que seria, porque, como sabem, ele só passou a ser pretendente ao trono a partir do momento em que, em 1491, morre o príncipe Dom Afonso no acidente de cavalo em Santarém, e então ele fica então com o caminho aberto, que nunca pensou ser rei de Portugal, e então este foi oferecido pelos florentinos ao príncipe Dom Manuel. Depois continuou esta obra admirável de iluminatura florentina, e que foi oferecida ao Dom Manuel por mercadores florentinos, e que é uma das obras mais admiráveis de iluminura renascentista. E, portanto, tem os mapas que existiam quando o Dom Manuel começa a governar em 1495. Portanto, este mapa, entretanto, estes mapas do Martelos, obviamente com a viagem de baixo da gama, são completamente ultrapassados, como já vimos no famoso mapa de Cantino, 1502, que é o primeiro conhecido com o Tratado de Tordesilhas, a linha do Tratado de Tordesilhas, é o planisfério que mostra a Índia, o Brasil pela primeira vez, a Índia já com alguma correção, depois a parte de Malásia ainda está muito incorreta, porque os portugueses não tinham chegado lá, mas já mostra o mundo com uma dimensão que até então nunca se vira. E os portugueses vão aperfeiçoando o conhecimento do mundo. Dom Manuel vai recebendo informações sobre como é que era realmente o mundo, nomeadamente de um cartógrafo que não é dos mais conhecidos, mas que é um dos melhores, que é o Francisco Rodrigues, que está em Malaca em 1511, e que o Afonso de Albuquerque tem uma grande admiração por ele, porque era dos poucos, aliás, penso verdadeiramente que era o único piloto que estava no Oriente que sabia fazer mapas, padrões, como dizia o Afonso de Albuquerque. E então ele aparentemente terá mandado o Francisco Rodrigues fazer um atlas que ele mandou para o rei Dom Manuel no início de 1516, que isto aqui é uma montagem desse atlas, que é o primeiro atlas do mundo moderno, que ele concluiu em 1515, no fim do governo de Afonso de Albuquerque, e é um mapa que está sobreposto ao mapa atual, numa montagem que foi feita na Universidade do Porto, numa edição que eu fiz do livro do Francisco Rodrigues, que é admirável, que está em Paris, e que a montagem permite já conhecer desde o Brasil até a Indonésia. Portanto, os portugueses, nesta altura, estavam a começar a aproximar-se da China, conheciam já a Indonésia. O Francisco Rodrigues vai até às Molucas, mas não desenha ainda as Molucas, porque ele foi na armada de 1512 do António de Abreu. Era o piloto-mor, o Francisco Rodrigues. Desculpem, o Francisco Rodrigues portanto, ele designa-se como piloto-mor dessa armada descobridora, e é um piloto e cartógrafo, portanto uma das figuras mais admiráveis. E este mapa, que é um ano antes do Weissmuller, que vimos anteriormente, praticamente, ele chega a Lisboa em 1516, quando o Weissmuller está a fazer este mapa. Portanto, o mapa de Francisco Rodrigues montado, porque são várias folhas, 26 folhas do seu atlas, mostra um rigor que obviamente não havia ainda na Europa. E este livro de Francisco Rodrigues, que está juntamente com a Suma Oriental de Tomé Pires, descrevendo com rigor nunca antes visto o Oriente tal como ele era, não como o Marco Paulo e outros o Marco Paulo tinha descrito. Este mapa mostra bem o rigor do conhecimento do mundo, tal como este outro mapa, que é feito logo a seguir, em 1519, pelos mais famosos cartógrafos que havia então em Portugal, Pedro e o seu filho Jorge Reinel, que, ao serviço de Fernando Magalhães, desenham este mapa, não que é um mapa português, mas não sob a orientação portuguesa, mas sim numa orientação castelhana, para tentar provar, como se vê à esquerda, que as Molucas pertenciam à parte espanhola do mundo, demarcada pelo Tratado de Tordesilhas, em que se vê ali o Brasil no centro do mapa, e depois toda a parte ocidental, que era para provar que era castelhana, que este mapa foi
encomendada em Sevilha por Fernando Magalhães a esses cartógrafos portugueses que foram a Sevilha trabalhar para o Fernando Magalhães e para o Carlos V e depois regressaram a Portugal. Este mapa é muito rigoroso, como digo, e então, portanto, agora fazemos uma pequenina rápida viagem para mostrar como os centros do poder do rei Dom Manuel, que continuavam a ser em África a mina, embora ele espalhasse o seu poder e se concentrasse o seu poder também no Congo, tudo isto iniciativa já do reinado de Dom João II, e era daqui que vinha grande quantidade de ouro ainda durante o reinado de Dom Manuel, e depois, digamos assim, o começo de carreira da Índia, que começa depois da viagem de Vasco da Gama, com a grande armada de 13 navios do Pedro Álvares Cabral, que é muitíssimo conhecida por não tanto por ser a segunda armada da Índia, mas sim porque descobriu o caminho para chegar ao Brasil. E, portanto, esse desvio, aparentemente tudo indica que foi um desvio propositado, que o Pedro Álvares Cabral, por indicação de Dom Manuel, por sua iniciativa, desviou-se da carreira, da rota do cabo, da carreira que se devia ter feito, desviou-se demasiado e foi descobrir o Brasil. Portanto, isto, num pequeno parênteses, direi que realmente a minha opinião é que ele descobriu mesmo o Brasil e que não foi ninguém antes, embora o Duarte Pacheco Pereira, que ia por indicação certamente do rei Dom Manuel, que ia embarcar na armada de Pedro Álvares Cabral em 1500, já tinha ido ao norte do Brasil. Ao norte do Brasil, concretamente à zona de Belém do Pará, à zona do Amazonas, norte da zona equatorial do Brasil, que é um Brasil diferente, que não é, no século XVI e XVII, não era considerado bem Brasil, essa costa norte do atual Brasil. O Brasil era só a costa norte-sul do Brasil, essa parte que depois era conhecida geralmente pelo Maranhão, etc., essa parte aí provavelmente teria sido descoberta em 1498 por ordem do rei Dom Manuel, numa altura em que ele estaria em Saragoça e Toledo para ser jurado sucessor dos reis católicos, o que não teve sequência derivado da morte da sua mulher, Dona Isabel. Portanto, esta chegada à Baía Cabral e em Porto Seguro da armada de Pedro Álvares Cabral realmente revela como o mundo realmente era muito maior para o Ocidente, e logo a seguir, isto também é algo importante, o Dom Manuel I, ao contrário do que acontecia com os reis católicos e com os restantes, enfim, o resto da Europa não sabia bem o que é que se estava a passar, mas os reis católicos sabiam muito bem, só que os reis católicos ainda não se aperceberam, quando foi feito o mapa de Cantino, em 1502, tal como anteriormente, já em 1501, que o Dom Manuel tinha percebido, de facto, que aquilo que havia ali no Ocidente não era a Ásia, como o Cristóvão Colombo continuou a dizer até morrer em 1506, mas que era um mundo novo, que depois a seguir o Américo Vespúcio realmente percebeu que aquilo não era a Ásia, que era um mundo novo, e começou a divulgar a ideia de que a América era um mundo novo. E daí que o Hans Müller tivesse-lhe chamado América em sua homenagem, o que foi um dos grandes erros da história, como foi um dos grandes erros o Cristóvão Colombo pensar que tinha chegado à Ásia, mas a verdade é que o que interessa é que descobriu a América. E a verdade também é que o Dom Manuel, em 1501, já percebeu, porque há vários documentos, sobretudo italianos, que demonstram que já havia a noção de que quer a Terra Nova, quer o Brasil, quer as Antilhas não eram a Ásia. E, portanto, quando chegamos a 1519, o reinado de Dom Manuel está já bastante avançado, os portugueses, através deste belíssimo Atlas, esta folha do Atlas, chamado Atlas Miller, que na realidade é o Atlas do Lobo-Homem, mandado fazer por Dom Manuel em 1519, e que está atualmente também em Paris, este mapa já tem todo o litoral brasileiro cartografado, reconhecido. Os portugueses já tinham feito uma feitoria em 1503, 1504 em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Depois, em 1516, passaram uma feitoria para Pernambuco em 1516, transferiram-a de Cabo Frio para Pernambuco em 1516. Portanto, os portugueses já tinham começado a fazer o povoamento, embora muito limitado, porque só exploravam praticamente o pau-brasil do Brasil, mas iam até ao Rio da Prata. No sul, tem lá uma bandeirinha em baixo, em que os portugueses já conheciam o Rio da Prata desde 1514, devido à exploração que tinha feito o João de Lisboa, piloto João de Lisboa,
tinha chegado e descoberto o Rio da Prata, o que foi noticiado, aliás, pela imprensa alemã, e ficou muito discretamente, digamos, conhecido. Depois ficou esse Rio da Prata conhecido pelo Rio de Solís, porque o português ao serviço de Castela, João Dias de Solís, foi explorar e foi morto no Rio da Prata, e depois, a seguir, de facto, vem o Fernão Magalhães, na expectativa de que esse Rio da Prata, enorme Rio da Prata, pudesse dar a ligação do Atlântico ao Pacífico, o que ele veio a provar, o Fernão Magalhães, que afinal, infelizmente para ele, não era e que tinha de ir muito mais para sul. Portanto, este estreito de Magalhães que ele procurava, realmente não era no Rio da Prata. Portanto, mas isto mostra bem como os portugueses conheciam bem o Brasil, não conseguiam encontrar grandes riquezas, nem, porque o Dom Manuel estava concentrado no Oriente, mas mesmo assim já se ia explorando bem este território. Depois, o que realmente a grande orientação do Dom Manuel é o Oriente. Com Dom Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, é criar o Estado da Índia. Isto surge precisamente, o Estado da Índia, em 1505. 1505 é quando surge o Estado da Índia, que, enfim, não é bem designado por um império, é um império marítimo, uma talassocracia, é um domínio sobre os mares com pontos estratégicos, e isso é definido precisamente no ano-chave, que é o ano 1505, quando os portugueses deixaram, porque o Dom Manuel viu que realmente a riqueza do Oriente valia a pena ser explorada, embora os investimentos nas armadas, em homens, era tudo muito caro, eram grandes sacrifícios, mas valia a pena, que os lucros eram tão fabulosos que valia a pena continuar, mas não se podia continuar só com armadas. Todos os anos mandava uma armada da carreira da Índia, mas era preciso haver bases de sustentação dessa atividade comercial de compra e venda de mercadorias e de obtenção de especiarias a troco de ouro e prata que os portugueses tinham de pagar para receber essas especiarias que compravam, sobretudo no Malabar, no sul da Índia. E esse ano 1505 é decisivo a vários títulos, porque não só o Dom Manuel decide mandar um vice-rei, coisa que nunca se tinha feito anteriormente, embora os castelhanos já tinham feito para a sua América, mas o Dom Manuel decide que é preciso um chefe, em vez dele, Dom Manuel, no Oriente. E esse é o Dom Francisco de Almeida. E ele surge precisamente numa época de grande fulgor do reinado de Dom Manuel. Ainda ele não teve de fugir de Lisboa em outubro de 1505 por causa da peste, ainda consegue mandar essa armada do Francisco de Almeida em 25 de março e também em 12 de junho de 1505 ele manda uma carta ao Papa publicada pelo nosso conhecido Valentim Fernandes, que era um alemão decisivo na ação de promoção das iniciativas do rei Dom Manuel e que era um fã do Dom Manuel e dos descobrimentos portugueses, era um homem habilíssimo e muito empenhado na realização das mais diversas ações, nas relações quer com os alemães e o imperador Maximiliano e todos os alemães. Ele era representante ao fim e ao cabo dos alemães, que era também tradutor, impressor, tipógrafo, era uma figura fabulosa da cultura europeia, e enfim, neste caso, mais 5 minutos para tentar então concluir uma matéria, como já veio, fabulosa, e só que sobre o ano 1505 estaríamos a falar longamente, porque é este documento em resposta a uma carta que o sultão do Egito tinha mandado a ameaçar os lugares sagrados. O Dom Manuel quer fazer uma cruzada para libertar a Terra Santa. E esse ano, também, 1505, eu não deixo de fazer o apontamento, foi um ano em que, quando o Dom Manuel andava a passear em Sintra, que ele ia na época do verão ia sempre passear a Sintra, ele, no dia 9 de agosto, faz uma descoberta, ele e os seus companheiros, os seus pessoas da corte, fazem uma descoberta fabulosa na Praia das Maçãs, que é um santuário do culto imperial romano, mais admirável que há na Europa, e então ele descobre as aras, que ele pensa que é de uma profecia da Sibila Cassandra, que diz que quando as aras forem descobertas, o Oriente estará ligado ao Ocidente, o Rio Tejo estará ligado ao Rio Ganges, que é uma leitura provavelmente feita por Duarte Galvão, que é uma descoberta fabulosa do culto imperial, do culto do Sol
Sol e da Lua e do culto dos imperadores romanos, que ele vai, de certa forma, querer continuar à maneira portuguesa. Ele é o novo imperador do novo mundo, da época moderna. Portanto, estas grandes armadas, como a do Dom Francisco de Almeida, começam realmente a tentar aproximar-se de um domínio mais completo do Oceano Índico. Este é um mapa melhor do Oceano Índico, 1510. Ainda Malaca não tinha sido acabada de descobrir Malaca, mas este mapa ainda foi feito em 1510, que ainda não se tinha chegado a notícia de que os portugueses tinham chegado a Malaca. Este mapa de 1518 de Jorge Reinel já mostra Malaca e a Indonésia até às Molucas à direita, numa perspectiva portuguesa. É um mapa muito rigoroso para se ver como é que realmente os portugueses dominavam o conhecimento do Oriente, e este outro mapa, que é feito logo a seguir, em 1519, no famoso Atlas Miller, o Atlas do Lopo Homem. Lopo Homem não é dos Reineiros, os Reineiros estavam a trabalhar em 1519 para o Fernando Magalhães em Sevilha, e este mapa foi feito em Lisboa, este Atlas do Lopo Homem, não dos Reineiros, como geralmente se costuma dizer. Foi feito e iluminado pelo António de Holanda, o homem, o maior artista de iluminuras que o Dom Manuel usava, para, provavelmente, penso eu, ele queria oferecer este Atlas ao Carlos V, embora não o tivesse oferecido, numa altura em que se estava o Fernando Magalhães a planear a sua grande viagem contra os interesses do Dom Manuel. Portanto havia uma grande disputa, e ele mandou fazer este Atlas em que se vê aqui o Oriente todo muito bem representado, que mostra todas as povoações que os portugueses na altura já dominavam, na África Oriental, e nesta viagem rapidíssima pelo Oriente para ver as terras que o Dom Manuel dominava, desde Sofala à ilha de Moçambique, base da carreira da Índia, até Quilua, que foi dominada durante pouco tempo, porque não tinha interesse, até ao Estreito do Mar Vermelho, que os portugueses não conseguiram dominar. Aliás, em 1513 o Afonso de Albuquerque teve aqui uma derrota fabulosa, fantástica, terrível, porque ele foi derrotado pelo calor, pelo clima, pelas doenças, em que não conseguiu dominar o Mar Vermelho. Depois vemos aqui como o Oriente foi traçado pelo tal mapa Francisco Rodrigues, que cerca de 1514 já revela como os portugueses a partir de Hormuz tinham explorado o Golfo Pérsico, a Índia toda já bem representada em 1515, e depois temos realmente os pontos fortes, estruturantes desse império marítimo português, a partir de bases como sejam Hormuz, que dominava o Golfo Pérsico, Shaul, que era importante para o comércio do norte dos tecidos, juntamente com Diu, Goa Nova, conquistada em 1510 por Afonso de Albuquerque para ser a cabeça do Estado da Índia, Cananor, uma cidade importante para o comércio, tal como Calicut, que tentou-se dominar também, mas com dificuldade, Coxim, que era a principal base dos portugueses no tempo do Dom Manuel, e depois também Colão, mais a sul. Portanto, depois o Dom Manuel, em 1515, manda construir uma fortaleza também em Ceilão, em Colombo, portanto, a principal cidade do Ceilão, para dominar o comércio de canela e também do centro do Oceano Índico. Depois, obviamente, o centro mais importante era Malaca, seria quase o tamanho de Lisboa, que dominava a ligação do Oceano Índico com o Oceano Pacífico. Era uma cidade-chave que foi descoberta pelos portugueses em 1509, na altura daquele mapa que eu vos mostrei, e já tinha sido descoberta, embora se soubesse que ela existia, mas não se sabia muito bem onde é que ela estava, mas sabia-se que obviamente que era onde é que ela se encontrava aproximadamente, e os portugueses a partir de 1511, com o Afonso de Albuquerque, no dia 25 de agosto de 1511, acabam de dominar e conquistar essa base essencial, de onde começam a fazer as suas explorações até às Molucas. No mapa do lado esquerdo vê-se Ceilão e Malaca, no primeiro mapa que representa estas terras, do Atlas de Francisco Rodrigues, concluído em 1515, e vemos aqui as Molucas no Sudeste Asiático, de acordo com uma cópia que os portugueses fizeram num piloto de Java, que, enfim, é a primeira visão das Molucas que os portugueses tanto queriam ir, e que o António de Abreu conseguiu lá chegar ao sul, não conseguiu chegar ao norte, onde Francisco Serrão ficou, mas, portanto, os portugueses iam dominando entre 1512 e 1513 toda essa região da Indonésia, e depois da China, em 1513, o Jorge Álvares chega à China e Portugal começa a ter um contacto direto com a China em 1513 com o Jorge Álvares. A propósito de Jorge Álvares, diga-se que ele morreu em 1521, tal como o rei Dom Manuel I, tal como Fernando Magalhães, tal como o Papa Leão X, tal como o imperador da China.
todos morrem em 1521, além do Francisco Serrão, que também foi envenenado em 1521, quando o Fernão Magalhães estava a chegar às Filipinas. Portanto, é um ano chave para a história do mundo, e é um ano em que, enfim, o Dom Manuel tinha o seu embaixador na China. Este mapa penso que é do Diogo Ribeiro, um português ao serviço dos espanhóis, mas penso que se baseará talvez em mapas feitos posteriormente àquele Atlas do Francisco Rodrigues, mas talvez represente a China desenhada cerca de 1520. E vemos aqui uma porcelana chinesa com a esfera armilar, que é uma belíssima imagem para estar quase a terminar esta exposição universal da expansão manuelina, que encomenda na China uma porcelana. Portanto, o Dom Manuel tinha sempre a capacidade de promover as suas iniciativas e, sobretudo, as ações do seu homem de mão, que era o Afonso de Albuquerque, que às vezes ia mais longe do que o próprio Dom Manuel queria, e ele manda publicar cartas em Roma para divulgar, nomeadamente, o João de Barros tem descrições fabulosas de tudo isto, nomeadamente em 1513, quando aquela carta é publicada, que é um dos melhores anos do rei Dom Manuel. Portanto, em que os portugueses tinham, como estão a ver, desde a África Oriental até Malaca, os pontos-chave dominados no Índico Central. E, portanto, podia promover a famosa embaixada ao Papa de 1514, dirigida por Tristão da Cunha, receber e promover a imagem de um animal tão exótico como o rinoceronte, e tal como ele se ligava ao Imperador Maximiliano, tinha uma ligação muito perto com o Papa Júlio II e o Papa Leão X, portanto, os centros da cristandade, para ele eram pontos de referência, e vai terminar o ano de 1521 dando notícias ao Papa Leão X, antes de ele morrer, de que finalmente os portugueses tinham chegado a contacto com o Preste João na Etiópia, publica cartas em Portugal, a Carta das Novas, que é o primeiro documento sobre a expansão publicada em Portugal, a Carta das Novas, e uma epístola ao Papa Leão X. Portanto, aqui estamos ainda no domínio da utopia, porque se ele tinha mandado embaixadores à China, a verdade, com Fernão Pérez de Andrade e com o embaixador Tomé Pires, a verdade é que ele, nesse final da vida, já estava com alguns problemas, nomeadamente com o seu familiar Carlos V, irmão da sua última esposa, a Dona Leonor, e Fernando Magalhães tinha ido pôr-se ao serviço dos castelhanos em 1517 e em 1519 tinha dado uma volta contra os seus interesses. De modo que quando o Dom Manuel morre no Aziago, dia 13, uma sexta-feira 13 de dezembro de 1521, de encefalite letárgica, doença da Modorra, como se dizia na altura, e aqui vê-se no livro de horas dito de Dom Manuel, o funeral e a quebra dos escudos, numa ação em que simboliza, ao fim e ao cabo, a morte de um rei que tão simplesmente ambicionava ter um poder sobre o mundo a partir de Lisboa, como mundo esse que está muito bem representado num mapa feito mandado fazer pelo seu filho Dom João III, 20 anos depois da sua morte, talvez em 1543, em que se vê realmente a vastidão do mundo que foi resultante da ação do Dom Manuel e do Fernando Magalhães até 1521. E, portanto, tudo isto para mostrar, de facto, como este mapa de uma iluminura de 1520, mandada a fazer por Dom Manuel, e o mundo que nós vivemos, resulta de uma mundialização, o início de uma mundialização num processo que conduziu à presente globalização. Muito obrigado. Muito obrigado. partir de Lisboa. Isso, de facto, é extremamente relevante, extremamente importante.
Nós estamos nada mais, nada menos do que numa situação em que pela primeira vez na história há um império que se espalha por 3 continentes. Estamos pela primeira vez na história numa situação em que a morte de um rei em 1521 é comunicada a oficiais régios que estão em 4 continentes. Este mesmo Dom Manuel, que em 1514 tinha criado aquela que já foi chamada a primeira diocese global, portanto a diocese do Funchal, criada em 1514, foi a primeira diocese a ter um poder global, porque abarcava todo o Império Português. Foi este Dom Manuel que nos foi dado aqui recordar. O Dom Manuel planeou ser coroado Imperador do Oriente, como muito bem disse o Dr. José Manuel Garcia, em Jerusalém, depois naturalmente de abater o poder do Islão. Esse projeto imperial é algo que é fundamental para nós percebermos esta figura, para percebermos este reinado, para percebermos o título que ele adota, como disse o Dr. José Manuel Garcia muito bem, em 1490. Agradecemos muito ao Sr. Dr. José Manuel Garcia por esta extraordinária comunicação, pela partilha do seu saber tão profundo sobre este tema e que a todos nos enriqueceu e encantou. E aproveitamos para desejar boas festas e boas entradas no ano novo de 2023 com boas e promissoras investigações. Obrigado por estiverem aqui presentes na sala e os que nos acompanharam via telemática, também a todos vós de preparação de boas festas natalícias. Continuação de uma boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.